Bom dia, pessoal. Vamos para mais uma aula de Química. Agora a gente vai ver Química 2, módulo 3, massa atômica de um átomo, de um elemento e massa molecular. Massa atômica de um átomo. Então, a gente deseja conhecer a massa de um objeto sem fazer o uso de uma balança convencional. Para isso, a gente vai estabelecer um padrão arbitrário e defini-lo como uma unidade. Como a gente não consegue isolar um átomo e medir ele dentro de uma balança, tá? A gente não consegue determinar a partir desse método. Então, os cientistas, eles decidiram designar a massa de um átomo mediante a comparação com outro átomo. Então, eles escolheram como padrão o átomo de carbono, tá? Então, eles pegaram o carbono e dividiram em 12 partes. E eles pegaram uma parte, como se fosse uma pizza, dividiram a pizza em 12 pedaços, tá? Esse seria o átomo de carbono. E um daqueles pedaços eles chamaram de 1. Aquilo ali vale 1 U. O que significa isso? Que vale 1/12 da massa de carbono. Então, a partir do carbono, dividido em 12 partes iguais, a gente tira um pedaço e chama aquilo de 1 U. Tudo bem? Então, por isso que a massa do carbono é 12, porque ele foi dividido em 12 partes iguais. Então, como eu já falei, aquilo ali é 1/12 de carbono. Então, por exemplo, a gente tem o flúor. O flúor, ele é 19 vezes mais pesado que um átomo do que uma unidade de átomo de carbono, tudo bem? Então, o flúor é 19 vezes maior que 1/12 da massa de carbono. Então, a partir disso, a gente foi construindo a massa de cada elemento na tabela. Massa atômica de um elemento. Então, primeiro a gente tem que entender o que é número atômico. Número atômico é a mesma coisa que número de prótons, tá? Ele basicamente indica quantos prótons tem no núcleo daquele átomo. O número de prótons, ele caracteriza aquele átomo. Então, por exemplo, a gente tem o nosso DNA, então o nosso DNA é diferente de cada um. Tá? O nosso DNA vai ser o que vai caracterizar a gente. Nesse caso, o número de prótons ou o número atômico seria o DNA do átomo, que vai tornar aquele átomo diferente, que vai dar características para ele. Cada átomo tem o seu número de prótons, tá? Entretanto, nem todos os átomos de um mesmo elemento químico têm a mesma massa, que são os isótopos. O que seriam ser isótopos? É quando o mesmo elemento químico apresenta o mesmo número de prótons, só que tem massas diferentes, a massa dele tem variação, tá? Então, o que acontece? Imagina fazer uma tabela com um monte de elemento químico diferente, com um monte de elemento químico com seus isótopos, com várias massas diferentes, ia ficar uma tabela muito grande. Então, o que os cientistas fizeram? Eles fizeram uma média ponderal, tá? Uma média ponderada. Eles pegaram a massa daquele elemento vezes a abundância dele no nosso planeta e, com isso, eles fizeram a massa, eles calcularam a massa que está na tabela periódica. Então, não era viável colocar todos os isótopos que tem na tabela, ia ficar muita coisa. Então, eles pegaram os elementos químicos que eram iguais, que eram isótopos, que tinham o mesmo número de prótons, só que massa diferente, fizeram uma média ponderal e colocaram na tabela. Então, por exemplo, aqui a gente tem um átomo de oxigênio, com o número de prótons igual a 8, os três. Só que um tem massa 16, outro 17 e o outro massa igual a 18. Então, a gente vai pegar a massa de cada um e a abundância, tá? Então, ficaria, por exemplo, a massa do primeiro, 15,9949 vezes a abundância, que é 99,759. Mais o próximo, massa igual a 16,99991 vezes a abundância, que é 0,0370. Mais a massa do outro, que é 17,99992 vezes a abundância, que é 0,204. Isso tudo dividido por 100. Realizando essa conta, a gente vai encontrar que a massa do oxigênio que está na tabela é igual a 16U. Tá? Então, ao invés de a gente colocar esses 3 oxigênios lá, a gente fez uma média e colocou a média da massa desses 3 oxigênios existentes. Massa molecular. A massa molecular de uma substância é a massa da molécula quando aqueles átomos estão juntos, tá? Então, na prática, para a gente obter a massa molecular de uma substância, a gente tem que somar o produto das massas atômicas dos elementos constituídos da molécula por suas respectivas atomicidades. Então, por exemplo, a gente tem a molécula de água, H2O.
No H2O a gente tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. A massa do hidrogênio na tabela é 1. 1 vezes a quantidade que tem dele, que é 2, mais a massa do oxigênio é 16, vezes a quantidade de oxigênio que tem, que é 1. Isso vai dar 18U. A mesma coisa para o CO2 ali. Então, a gente tem um carbono e 2 oxigênios. Então, a massa de carbono é 12 vezes a quantidade de carbono que tem, que é 1, mais a massa do oxigênio, que é 16, vezes a quantidade de oxigênio que tem, que é 2. Isso vai ser igual a 44U. Só uma pequena observação, no caso das substâncias formadas a partir de ligações iônicas, o certo seria chamar, ao invés de massa molecular, por massa fórmula, tá? Entretanto, a gente tem aí o PAC, que é o Sistema Internacional de Medida da Química. Então, a gente não pode chamar de massa molecular mesmo, que o jeito de fazer é exatamente igual. A gente só mudaria o nome, mas pode chamar de massa molecular, não tem problema não. Agora vamos aos exercícios. Questão de Química 2, módulo 3, página 336, 2. Calcule as massas moleculares das espécies químicas a seguir. Então, a gente vai fazer o cálculo da massa igual a gente aprendeu, tá? É só pegar a massa do elemento vezes a quantidade que tem dele. Se você for reparar, essas moléculas têm um sinalzinho de mais e menos em cima. Esse sinal não interfere na massa, tá, gente? Ele só iria interferir para a gente calcular NOx. NOx vocês vão aprender a calcular mais na frente. Então, não teria interferência nenhuma. Então, é só pegar a massa do nitrogênio vezes 1, que é a quantidade de nitrogênio. Então, ficaria 14 vezes 1, mais a massa do hidrogênio, que é 1, vezes a quantidade de hidrogênio, que é 4. Isso daria 18. Na B a gente tem um nitrogênio e 3 oxigênios. Então, ficaria 14 vezes 1, mais 16 vezes 3. Isso daria 62U, tá? U significa unidade dimensional, tá, gente? Enxofre e oxigênio. A gente tem um enxofre e 4 oxigênios. Então, a massa do enxofre é 32 vezes 1, mais a do oxigênio, que é 16 vezes 4. Isso daria 96U. E o fósforo com oxigênio. A gente tem um fósforo e 4 oxigênios. Então, a massa do fósforo é 31 vezes 1, porque tem um fósforo só, mais a massa do oxigênio, que é 16 vezes 4 oxigênios que tem ali na molécula. Isso daria 95U. Questão 3. Um elemento X apresenta 3 isótopos, A, B e C, de massas 1, 2 e 3 nessa ordem, e abundância de 60, 30 e 10. Calcule a massa atômica desse elemento hipotético X. Então, o que a gente sabe? Para a gente fazer o cálculo dessa massa, a gente vai pegar a massa daqueles respectivos elementos vezes a abundância. Então, primeiro a massa é 1, a abundância é 60. Então, 60 vezes 1, mais. O próximo é 2 e a abundância é 30. 2 vezes 30, mais. O próximo é 3 e a abundância é 10. 3 vezes 10, isso tudo dividido por 100. Então, a massa desse elemento X hipotético vai ser 1,5U. Então, pessoal, por hoje é só, tá? Eu espero que todos tenham uma boa aula, leiam a apostila, não deixem de fazer os exercícios e, em caso de dúvida, entre em contato comigo. Não esqueçam da nossa aula online, tá? Qualquer dúvida, é só falar comigo pela aula online.